Fala pré-bichuíta, fala pré-bichuíme. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Desobnubilando, especialmente para você que vai fazer essas provas militares e tecnológicas do ITA. Já ouviu falar no efeito Karachi? Ou a chamada orientação anti-Markovnikov? Pois bem, a aula de hoje é exatamente sobre esse efeito Karachi. Eu vou te mostrar o mecanismo e as explicações de até por que se usa com somente HBr. Então fica comigo até o final desse vídeo. Aguarda a vinheta. Bem, a aula de hoje é falar sobre o efeito Karachi. Mas, professor, efeito Karachi é o quê? Nada mais é do que uma orientação, ou seja, uma adição anti-Markovnikov. Lembra que lá nas olefinas, eu vou deixar depois para vocês aqui no próprio canal Desobnubilando. Se você ainda não foi inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro das reações orgânicas que eu ainda estou por trazer, principalmente todo o sistema de adição às olefinas. Então, essa adição anti-Markovnikov, você que já tem um estudo embasado na orgânica, sabe que essa reação se trata no sentido contrário a Markovnikov. Ou seja, Markovnikov dizia que na adição de halogenidratos, tipo HCl, HBr, HI ou até mesmo HF, o hidrogênio adiciona-se ao carbono mais hidrogenado da insaturação. Isso era a orientação de Markovnikov. Tudo bem que aqui eu não estou falando ainda na questão de rearranjo, mecanismo, mas visto que você já tem ideia do que isso seja, hoje eu vou te explicar o que é o famoso efeito Karachi. Éder, efeito Karachi, ele acontece como? Calma, veja só. Bem, inicialmente eu quero que você entenda que o efeito Karachi também é chamado de orientação anti-Markovnikov. Bem, vamos falar aqui da orientação ou adição propriamente dita de Markovnikov. Lembra que eu acabei de falar? O hidrogênio adiciona-se ao carbono mais hidrogenado da insaturação, seja dupla ou seja tripla. Bem, quando eu estou analisando a ideia de Markovnikov, eu estou falando de um mecanismo iônico, ou seja, todo o mecanismo que rege a reação orgânica nada mais é do que um mecanismo iônico, ou seja, ali eu tenho uma adição do tipo eletrofílica. Lá na etapa lenta, que é a etapa que determina a velocidade da reação, quem se adiciona à região insaturada, primeiramente, é quem? É o eletrófilo. E essa etapa é tão lenta que é ela que determina a velocidade. Pronto, é um mecanismo iônico, é uma adição eletrofílica. Mas como hoje nós vamos falar do efeito Karachi, ou seja, da orientação anti-Markovnikov, o mecanismo é totalmente contrário. Eu não tenho mais um mecanismo iônico, eu agora tenho um mecanismo via radical livre, ou seja, radicalar. Então não deixa de ser adição, mas só que agora não é mais adição eletrofílica, é uma adição do tipo radicalar. Pronto. Vamos fazer aqui uma pausa e entendermos. Quando se fala na regra normal, adição eletrofílica, quando é o chamado efeito Karachi, é uma adição radicalar. O mecanismo é via radical livre. Tudo bem? Vamos ver. Cuidado, Kelsham, cuidado. O efeito Karachi, o que nós vamos acabar de ver, ele nada mais acontece quando temos peróxido. No meu meio reacional, eu tenho que ter peróxido, mas não basta ter somente peróxido. Veja que peróxido é uma estrutura que tem a ligação O-O, essa ligaçãozinha curta, uma ligação fácil de ser rompida. Eu quero que você entenda que não basta ter peróxido, tem que ter HBr. Não existe efeito Karachi que não seja HBr na presença de peróxido. Mas cuidado, eu vou te trazer agora uma dica ITA e dica IME. Existem algumas reações que acontecem anti-Markovnikov, mas não são chamadas de efeito Karachi. Efeito Karachi é precisamente a adição de HBr na presença de peróxido. Entendeu? Existem reações que são anti-Markovnikov, mas que não recebem o carimbo efeito Karachi. Porque para ser Karachi tem que ter peróxido e tem que ter na presença de HBr. Somente com HBr. Você deve estar se perguntando, ou já se perguntou algum dia, meu Deus, por que tem que ser HBr? Eu vou te explicar. Bem, onde ela ocorre, professor? Ela ocorre tanto em dupla quanto em tripla. Só que é mais comum de você ver, tanto nas provas do ITA quanto do IME, a questão da orientação no sentido das duplas. Mas ela pode acontecer tanto na dupla quanto na tripla. Tudo bem? É a adição a mecanismo insaturado. Região insaturada. Bem, com a ajuda de peróxido.
Sempre frisando isso. Exemplo. Vamos pegar o 1-metil-ciclopenteno. Aqui no caso eu tenho que dizer a posição da metila, porque esse metil poderia estar aqui, 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 ou aqui, ou aqui. Lembrando que num ciclo que tem uma dupla, eu começo a numeração por um dos carbonos da dupla, mas na realidade eu prefiro dizer que num cicleno, os carbonos 1 e 2 são os carbonos da dupla. Então eu tenho 1-metil-ciclopenteno. Olha o que é interessante. Eu vou observar que esse carbonozinho que eu acabei de destacar, ele tem um hidrogênio, ao passo que esse carbono aqui não tem hidrogênio. Então, para mim, esse aqui é o carbono da insaturação, só um instantinho aqui, é o carbono da insaturação, ó, mais hidrogenado. Se eu colocar HBr na presença de peróxido, isso vai ser efeito Karashi. Se eu não colocar na presença de peróxido, vai ser Markovnikov. Então essa rota que está aí acima é na presença de peróxido. Ó. Aqui eu tenho um peróxido qualquer, que eu não sei, pode ser peróxido de benzoíla, por exemplo. O que é que vai acontecer? Nesse esquema, vai acontecer o seguinte, esse hidrogênio vai se adicionar ao carbono menos hidrogenado e esse bromo é que vai para o carbono mais hidrogenado. Markovnikov diz o seguinte, o hidrogênio adiciona-se ao carbono mais hidrogenado. Então, veja que o produto aqui de baixo é via Markovnikov. Vem o hidrogênio para cá, fica CH2 e vem o bromo lá para aquele carbono menos hidrogenado. Pronto. Então eu vou gerar o 1-bromo 2-metil-ciclopentano, caso seja via efeito Karashi, ou 1-bromo 1-metil-ciclopentano, desde que seja Markovnikov. Então, repito, você vai localizar os carbonos da insaturação. O carbono que tiver mais hidrogênios é chamado mais hidrogenado. Se for na presença de peróxido com HBr, o hidrogênio vai para o carbono que tem poucos hidrogênios ou até mesmo nenhum. Enquanto que no mecanismo de Markovnikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Tem uma regrazinha do livro do Ricardo Feldman que diz que é o seguinte, que D+, que é o H+, para quem já tem mais, ou seja, D hidrogênio para o carbono mais hidrogenado. Tudo bem? Agora vamos entrar no mundo do mecanismo. Pronto. Mecanismo do efeito Karashi. Pronto. Primeira etapa desse mecanismo. O que é que vai acontecer, Éder? A cisão homolítica. Só que a cisão homolítica vai acontecer com o peróxido. Então, o meio, radiação ultravioleta, por exemplo, vai acontecer de que essa ligação ela é curta, mas ao passo que ela é curta, ela é fraca, então ela é facilmente rompida. Eu quebro, faço uma cisão. Como é uma cisão homolítica, eu vou quebrar essa ligação em duas partes iguais, ou seja, eu vou gerar radicais livres. Eu mostro isso aqui, ó, palavras do ITA, elétrons celibatários. Então fica aqui um fragmento, outro fragmento, ou seja, eu tenho dois radicais livres. Pronto, eu tenho a primeira etapa do mecanismo, a cisão homolítica. Após isso, na segunda etapa, um desses radicais vai atacar a molécula de HBr. Agora vai vir a pergunta, Éder, por que isso acontece com HBr? Bem, isso é um fato experimental, isso é um fato termodinâmico. Eu vou entender o seguinte, que do HF, HCl, HBr e HI, o HBr é o que tem a menor energia de ativação, ou seja, essa ligaçãozinha ela é fraca, então essa ligação nesse mecanismo ela é a mais facilmente rompida. Mas você pode se perguntar, tá beleza, Éder, então tu acabou de me dizer que o HBr, dentre os outros halogenidretos, HF, HCl, HBr, HI, ele é o que tem energia, ele é que tem a ligaçãozinha mais fraca para esse tipo de ligação. Tudo bem, mas por que o mecanismo é assim, ó? Eu tenho um elétron celibatário, ou uma meia flecha aqui, ó, indicando que tem somente um elétron, se fosse uma flecha completa seria um par. Esse radical vem, abstrai um hidrogênio, forma ROH, aí quebra essa ligação aqui homolítica, gera um radical bromo. Por que o radical aqui, no caso um peróxido, o radical do peróxido, por que ele abstrai o hidrogênio e não o bromo? Por que ele não pegou o bromo? Por que ele pega o hidrogênio? Também tem explicação. Uma das explicações é o seguinte, quando esse radical se liga ao hidrogênio, ele vai fazer uma ligação mais curta. Então aqui eu tenho uma situação em que eu tenho uma ligação curta, porém estável. Se eu pegasse o bromo, como o bromo é mais volumoso, a ligação seria mais longa, então ela seria mais frouxa. Outra coisa também é porque o hidrogênio é pequeno, então o hidrogênio sendo pequeno fortalece essa ligação mesmo sendo pequena. Então duas importantes informações.
O HBr é escolhido porque tem a energia de ligação mais baixa aqui presente, dentre os halogenidratos, é um fato termodinâmico, e também o fato de abstrair o hidrogênio é porque ele vai fazer a ligação aqui, ó, mais forte, porque vai ser uma ligação mais curta, é um dos poucos casos em que essa ligação é curta e ela chega a ser forte, mas se fosse com bromo, ela seria longa e seria fraca. Então, é uma das explicações. Terceira etapa do mecanismo. Vai acontecer agora o ataque à molécula. Que molécula? Ao substrato, que é no caso a molécula orgânica. Eu aqui coloquei, ó, ataque à molécula com dupla ligação, porque eu estou me baseando em um alceno, mas, repito, pode ser um alceno ou um alcino. O que é que vai acontecer? Região rica em elétrons, aqui eu tenho um par de elétrons. Quando esse radical bromo chegar aqui, ele vai quebrar essa ligação aqui. Eu tenho um par de elétrons, tudo bem? Porque uma ligação π também é um par de elétrons. Então ele vai abstrair um desses elétrons. Claro que se esse bromo se ligar a esse carbono, o carbono vizinho vai ficar com falta de uma ligação. Aí eu posso ser o carbono secundário ou primário. Se o bromo quebrar essa ligação e ligar-se a esse carbono, o carbono vizinho vai ficar com o elétron desemparelhado. Então, vou ter um radical secundário. Mas eu também posso, bromo, me ligar a esse carbono daqui e quem ficar com o elétron desemparelhado seja esse carbono da ponta, que seria um radical primário. No mundo ITA e IME, nós sabemos que os radicais terciários são mais estáveis que os secundários e os primários, até mesmo dentro lá de carbocatos, que a gente vai ver depois. Então, posso imaginar que quando o bromo se ligou ao carbono dessa ponta, ele gerou o radical secundário mais estável. O que isso quer dizer, Éder? Que aqui eu tinha um carbono com 2 hidrogênios e aqui eu só tenho um hidrogênio. Eu já estou percebendo que é mais estável o bromo se ligar a esse carbono aqui. E quem é que vai ficar por ligar bem aqui? Adivinha? A quarta etapa. Na quarta etapa vai ser o ataque do radical estável formado a molécula de HBr, formando, ó, o que é que acontece? Esse radical vai atacar uma outra molécula de HBr, se liga ao hidrogênio, questão da ligação mais curta, mais estável, quebra homoliticamente, libera outro radical bromo, e assim fica sucessivamente, até que esse bromo encontre outros radicais e termine a reação. Mas o que foi que eu percebi, resumidamente falando? Que na adição de HBr na presença de peróxido, pelo mecanismo, eu percebi que o bromo acabou se ligando ao carbono da ponta e gerando um radical secundário aqui. Quem era esse radical secundário? Era justamente o carbono menos hidrogenado. Agora você vai fazer o seguinte, você vai voltar esse vídeo, você vai tentar entender essas etapas de mecanismo, porque você pode estar se perguntando, Edmar, não é muito mais fácil eu somente assim decorar? Olha, não. Eu costumo dizer, até mesmo um professor que eu tive, ele costumava dizer que para você entender reações orgânicas, até para você não ser surpreendido numa prova discursiva, por exemplo, não somente uma discursiva, seria muito bom você conhecer os mecanismos. Até porque os mecanismos são de maneira, digamos, maneira geral. Eu meio que entendo uma rota geral que eu posso adequar algumas questões. Então, quero fechar essa aula aqui e agradecer a sua atenção. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você refaça esse mecanismo, eu quero que você refaça sempre se perguntando se você está entendendo cada etapa que aconteceu. Caso você tenha alguma dúvida, mande o seu feedback aqui para mim, por favor, que eu terei imenso prazer em atendê-lo ou em atendê-la, tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais desse efeito chamado de efeito Karashi, mas que a gente costuma chamar também orientação anti-Markovnikov. Resumindo aqui, ó, o hidrogênio vai se adicionar ao carbono menos hidrogenado na presença de peróxido quando for HBr. Repito e quero deixar bem claro, existem reações que são anti-Markovnikov, mas que não são Karashi. Karashi é só HBr na presença de peróxido, qualquer peróxido que esteja em análise. E aqui eu formei um bromo propano. Eu agradeço de imenso coração a atenção de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus colegas e mostre que você está no páreo para passar. Lembre-se, vamos em frente, porque atrás vem concorrente. Até mais!